Fala, meus queridos concurseiros. Professor Carlinhos, da Maticar Vídeos Matemáticos. Estamos aqui para a terceira aula da playlist Caçapava Me Aguarde, tô chegando. Nessa nossa terceira aula, eu estarei resolvendo questões de concursos recentes da banca Avança, abordando os seguintes assuntos: sistemas de equações, médias aritméticas, razão, teoria dos conjuntos, prismas e regra de 3, beleza? Também na descrição deste vídeo eu estarei deixando para vocês, se vocês quiserem aprofundar mais um pouco nesses assuntos, link de playlists envolvendo todos os tópicos abordados dessa aula, tá? Aonde nessas playlists eu trabalho toda a teoria e mais exercícios envolvendo os tópicos abordados nessa aula, beleza? Uma outra coisa importante, né? Para ajudar aqui no crescimento do canal do Tio Carlinhos, é importante que você dê um like aí no nosso vídeo, beleza, galerinha? Então, como dizia minha querida mamãe, chegou a hora da cobra fumar. Vem comigo! Bem, galera, vamos lá. Aula 3, tá? A primeira questão aí, de prova de 2023. Numa turma de 40 alunos, sabe-se que a média das notas dos meninos foi 6,5 e a média das notas das meninas foi 7,5. Além disso, sabe-se que a média total foi 7,2, ou seja, a média de todos os alunos, né? Tanto os meninos com as meninas juntos. Qual a soma das notas de todos os meninos da turma, tá? Olha, como eu não sei a quantidade de meninos da turma, eu vou chamar aqui a quantidade de meninos de X, tá? Então, a soma das notas dos meninos, tá? Eu vou chamar aqui de S1, vai ser a média dos meninos multiplicado pela quantidade de meninos. Ou seja, eu tenho X meninos com média 6,5, tá? Então, a soma seria 6,5 vezes X. A soma das notas dos meninos. 6,5 vezes X. Eu não sei a quantidade de meninas. Então, a quantidade de meninas eu vou chamar de Y. A soma das notas das meninas, eu vou chamar aqui de S2. Olha, eu tenho Y meninas com uma nota média quanto? 7,5. Então, seria 7,5 vezes quem? Vezes Y, tá? Então, é isso que nós temos aqui de início. Bem, número total da turma. Então, vamos começar a resolução aqui. O número total da turma de alunos é 40. Então, o número de meninos mais o número de meninas, X mais Y, igual a 40. E a média total da turma, olha bem, a média total da turma foi 7,2. Então, eu pego a soma das notas dos meninos, que é 6,5 multiplicado por X, mais a soma das notas das meninas, que é o S2, 7,5 vezes Y, dividido pelo total de pessoas, né? Eu vou dividir para poder ter a média. Total de alunos são 40. Então, eu vou dividir a soma das notas dos meninos, mais a soma das notas das meninas, por 40, eu vou ter a média da turma, que é 7,2. Então, observa que o nosso exercício acabou gerando aqui para a gente um sistema de equações, tá? Então, primeiramente, nós trabalhamos com a ideia de média e agora a resolução vai gerar um sistema de equações. Olha, como eu quero saber a soma das notas de todos os meninos, o interessante desse sistema é saber o valor do X, tudo bem? Tá? Então, vamos arrumar primeiramente aqui as equações para a gente resolver o sistema. A primeira equação está lá. X mais Y
igual a 40. A segunda equação do sistema, eu vou passar o 40 multiplicando o 7,2. Então, eu vou ter aqui 6,5x mais 7,5y. Passo 40 multiplicando o 6,2, vai dar 288. Tudo bem? Tá? Então, como eu falei aqui, olha, qual a soma das notas de todos os meninos? Então, eu vou precisar saber o valor do x. Da equação 1, eu vou resolver por substituição, eu vou tirar o y em função de x, tá? Então, o y será igual a 40 menos x, ok? Tá? Não, eu teria mais x, passo para a direita da igualdade, menos x. Agora, eu substituo aqui na equação 2. Na segunda equação aqui do sistema, olha bem, aqui no lugar do y, eu vou colocar 40 menos x. Aí eu vou descobrir o valor do x, depois eu acho a soma das notas dos meninos, tudo bem? Então, vamos substituir, olha, vai ficar 6,5x mais 7,5, que multiplica, no lugar do y, eu vou colocar 40 menos x. 40 menos x, igual a quanto? Igual a 288. Show? Vamos tirar, então, aqui o valor do x nessa nossa equaçãozinha aqui, ó. Vai ficar 6,5x mais, aqui eu vou distribuir o 7,5, ó. 7,5 multiplicado por 40 e 7,5 multiplicado por menos x, ó. Tá? Aplico ali a distributiva. Então, 7,5 vezes 40 vai dar 300. Vou colocar aqui em vermelhinho. Que vai me dar 300 menos 7,5x igual a 288. Beleza? Então, ó, 6,5 menos 7,5 vai dar menos 1x. Então, vai dar menos x. O 300 está somando à esquerda da igualdade, vai passar para a direita subtraindo. Então, vai ficar 288 menos 300, vai dar menos 12, tá? Eu não quero menos x, eu quero saber o valor do x. Então, eu tenho que multiplicar aqui os dois lados da igualdade por menos 1. Menos 1 vezes x dá x, menos 12 vezes menos 1 dá 12. Então, ó, na turma, 12 são meninos. Está pedindo a soma das notas dos meninos. Olha, aqui eu indiquei que a soma das notas dos meninos por S1, S1 seria 6,5 multiplicado por quanto? Multiplicado pelo total de meninos, que são quanto? São 12, tá? 6,5 vezes 12 vai me dar 78. Então, a soma das notas dos meninos vai dar 78. Resposta alternativa B de bom, de bola. Show, galera? Então, olha bem, dois assuntos trabalhados nesse exercício. Foi o conceito de média e sistemas de equações do primeiro grau para poder chegar aí na resposta, tá? São dois assuntos que cairão aí na nossa prova, beleza? Vamos lá, questão 2. Olha, a questão 2 também de prova de 2023. Em uma amostra de joias havia 5 cordões, 12 pulseiras, 40 brincos, 8 anéis e 15 pingentes. A razão entre o número de brincos pelo total de peças é. Gente, razão é divisão, tá? Então, o que está pedindo aqui? A razão. Então, a razão é uma divisão, ok? Olha, tranquilinho, é um exercício que não é para errar, né? O que está pedindo? A razão entre o número de brincos. Quantos brincos eu tenho? 40. Pelo número total de peças. Então, agora nós vamos somar essa quantidade de peças. Eu tenho 5 cordões, mais
12 pulseiras, mais 40 brincos, mais 8 anéis, mais 15 pingentes. Então, mais 15 é dividido pelo total. Então, no numerador vai ficar igual a 40. No denominador, somando 5 mais 12, mais 40, mais 8, mais 15, vai dar 80. Tá? Aqui dá para simplificar essa fração, né? Por 40 e 40. Simplificar o máximo possível. Tá? Então, 40 dividido por 40 dá 1, 80 dividido por 40 dá 2. Então, deu 1 meio. 1 dividido por 2 vai me dar 0,5. Então, a razão é 0,5. Resposta alternativa D de dado. Tá? Então, olha, uma questão envolvendo simplesmente razão super simples, né? Não. Questão para gabaritar. Beleza? Vamos lá para a questão 3. Questão 3, também de prova de 2023. Para transferir um volume de 10 mil litros de água entre dois reservatórios, 3 bombas trabalham juntas por 45 minutos. Para reduzir o tempo total para 15 minutos, então eu quero diminuir o tempo de 45 para 15 minutos. Quantas bombas no total precisam ser utilizadas? Observe que não foi mudado o volume de água. Então, eu só estou com 2 grandezas aí. O volume continuou sendo 10 mil. Então, não é uma... Aqui, olha, é um exercício de regra de 3, mas não é composta. Porque como não houve mudança no volume de água, não precisa trabalhar com essa grandeza. Então, observa bem. Quantidade de máquinas, são 3. Tempo total que elas demoram para fazer esse serviço, 45 minutos. Eu quero reduzir o tempo para 15 minutos. Quantas máquinas eu vou precisar? Então, X máquinas para fazer o mesmo serviço em 15 minutos. Show, galera? Então, está aqui montada a proporção. Agora, a gente tem que tomar um cuidado no seguinte. Ver se essa regra de 3 é diretamente ou inversamente proporcional. Gente, se eu quero diminuir o tempo, eu tenho que aumentar a quantidade de máquinas. Então, está inversamente proporcional. Observa que, olha, vai diminuir o tempo de cima para baixo. Se eu diminuir o tempo, eu preciso ter maior quantidade de máquinas aqui, ó. Tá? Então, ela é inversamente proporcional. Então, na hora de montar as proporções, eu tenho que inverter uma delas. Eu vou inverter aqui, ó, a que está a minha incógnita. Então, no vez de colocar 3 sobre x, eu coloco x sobre 3. E a outra eu vou manter. Não vou inverter a outra, senão não adianta, né? Então, x sobre 3 igual a 45 sobre 15. Beleza? Aqui eu cruzo a multiplicação. Vai me dar 15x. 3 vezes 45 vai me dar 135. O 15 está multiplicando, passa a dividir. 135 dividido por 15 dá 9. Então, eu vou precisar de 9 máquinas para reduzir o tempo para 15 minutos. Resposta alternativa C de Carlinhos, tá? Então, olha, regrinha de 3. Só que nós estávamos com grandezas inversamente proporcionais. Tu tem que tomar um cuidado aí na hora de montar a proporção. Porque quando elas são inversamente proporcionais, eu tenho que inverter uma das proporções, tá? Porque se eu diminuo o tempo, eu tenho que ter mais máquina para fazer aquele serviço. Se eu quero diminuir o tempo. Show? Vamos lá para a questão 4. A questão 4, ela está dizendo o seguinte, é também de prova de 2023. Seja A o conjunto de números primos entre, tá? Olha bem, entre 10 e 20. E B, o conjunto de números ímpares entre 15 e 25. Entre. Então, os extremos estão fora, né? Não, o 10 e o 20 está fora, o 15 e o 25 estão fora, que é entre eles. Interprete as afirmativas a seguir, escreva verdadeiro
colocar V, F falso e assinale a alternativa correta. Então aqui está dizendo, tá, as 4 alternativas, tá? E nós vamos classificá-las como verdadeiras ou falsas. Então, gente, primeiramente, eu vou ter que achar os elementos do conjunto A. O conjunto A, preste atenção, números primos entre 10 e 20. O que são números primos? São números que apresentam simplesmente 2 divisores, o 1 e ele mesmo, tá? Então, entre 10 e 20, os únicos primos que eu tenho, ó, é o 11, o 13, o 17 e o 19. Entre, tá? O conjunto B, quem são? São os números ímpares entre 15 e 25. Números ímpares entre. Então, o 15 está fora. Nela? Então, eu teria o 17, o 19, o 21 e o 23. 25 está fora, apesar de ser ímpar. Por quê? Porque eu estou falando entre, eu não estou falando de 15 a 25. Se eu falasse de 15 a 25, entraria o 15, entraria o 25. Bem, a primeira aqui, ó, é afirmativa, a união dos dois conjuntos. O que é unir? Juntar os elementos dos dois conjuntos. Então, se eu for unir A com B, eu vou ter, ó, vamos juntar aqui os elementos de A com os elementos de B. Os repetidos não coloca 2 vezes. Então, eu vou ter este conjunto aqui, ó, 11, vou pôr na ordem, tá? O 13, o 17, o 19, o 21 e o 23. Aqui está a união, juntar os elementos dos dois conjuntos. Observa que essa primeira afirmativa aqui é falsa, porque, olha, não tem nem o 15, não pode o 15, não tem na união, não tem o 25, tá? Então, essa é falsa. A segunda, intersecção. Este U de ponta cabeça quer dizer intersecção. A intersecção B. O que é a intersecção entre dois conjuntos? Os elementos comuns. Então, observa que os elementos comuns é o 17 e o 19. Tem nos dois conjuntos. Então, vai dar 17 e 19. Verdadeiro aqui. Então, põe um V aqui, da vitória. A barra B. Gente, olha, se você não sabe o que é o significado de A barra B, essa barra invertida, quer dizer diferença entre dois conjuntos. A menos B. Tá? O que é A menos B? Eu quero aquele elemento que pertence só ao conjunto A, não pode pertencer ao conjunto B. Então, aqui no conjunto A, aquele elemento de B que tiver no conjunto A, eu tiro fora, tá? Isso que quer dizer A barra B, ou seja, a diferença, A menos B. Então, observe que o elemento de B que está no A é o 17 e o 19. Tiro fora do A. Sobrou quem? 11 e o 13. Então, a resposta seria 11 e o 13. Ali está dizendo 11 e 15. Falso. B barra A. Então, eu quero aquele elemento que pertence só ao B, não pode pertencer ao A. Ou seja, seria a diferença B menos A. Tá? Então, aquele elemento de A que tiver dentro do B, eu tiro fora do B. Então, olha, observa o conjunto B aqui, ó. 17, 19, 21, 23. Qual o elemento de A que está aqui no B? 17 e 19. Tiro fora. Sobrou quem no B? 21 e 23. Então, a resposta aqui seria o 21 e o 23, tá? Aqui está dizendo que é o 15, 21, 23, 25. Falso. Então, a sequência deu falso, verdadeiro, falso, falso, tá? A alternativa C aqui de Carlinhos. Bem, que assunto que nós abordamos aí? Teoria dos conjuntos. Nós abordamos união, intersecção, diferença, né? E como eu falei antes de iniciar o vídeo, tá? Eu vou deixar o link aí de uma playlist, tudo sobre teoria dos conjuntos.
envolvendo toda a teoria e mais exercício. Quer aprofundar? Assista essas aulas. Beleza? Vamos lá então para a última questão aqui da nossa aula. Olha bem o que está dizendo. Outra questão é de prova de 2023. Sabendo que o volume de um prisma de base quadrada, então já está dizendo que a base do prisma é um quadrado. É igual a 54 centímetros cúbicos. E a altura do prisma é igual ao dobro da raiz quadrada da área de sua base. É correto afirmar que cada lado da base quadrada do prisma mede. Gente, olha, vamos lá. Volume de um prisma. O volume de um prisma é o produto da área da sua base multiplicado por quem? Pela sua altura. Tá? Então, para poder calcular o volume de um prisma, eu tenho que conhecer a área da base e multiplicar pela altura. Nós temos o volume. Bem, está dizendo que a base é um quadrado. Então, a área da base, se é um quadrado, é lado ao quadrado. Vou indicar aqui o lado da base, né? A área de um quadrado é lado vezes lado, ou seja, lado ao quadrado. Então, a área da base vai ser indicada por L ao quadrado. A altura, olha bem o que está dizendo no enunciado, é igual ao dobro da raiz quadrada da área da sua base. Então, a altura, dobro, o que é dobro? Multiplicar por 2. 2 vezes a raiz quadrada da área da base. Então, a raiz quadrada de quem? De L ao quadrado. Essa aqui é a altura. Raiz quadrada de L ao quadrado dá L, né? Não. Então, vai dar 2L aqui, ó, a altura. Então, agora, volume, produto da área da base, que é L ao quadrado, multiplicado pela altura, que é 2L, vai me dar o volume do prisma, que aqui no enunciado está dizendo que é 54 centímetros cúbicos. Então, isso será igual a 54. Show? L ao quadrado multiplicado por 2L ao quadrado vai dar 2L ao cubo, igual a 54. Gente, o 2 aqui está multiplicando, vai passar para a direita da igualdade, dividindo. Então, vai ficar L ao cubo, 54 dividido por 2 vai dar 27. Que número que elevado ao cubo, olha bem, L ao cubo, 27. Que número que eu elevo ao cubo dá 27? Ou seja, que número que multiplicado ele por ele mesmo 3 vezes vai dar 27. Este número é o 3, tá? Ou seja, o lado seria igual a raiz cúbica, porque eu estou com o lado ao cubo, extrai a raiz cúbica de 27. Que número que é elevado ao cubo dá 27? É o 3, tá? 3 centímetros. Então, a resposta aqui, alternativa C de Carlinhos. Mais uma vez, um C de Carlinhos. Beleza? Então, aí, olha, um exercício envolvendo o estudo dos prismas. Também vou deixar aí na descrição do vídeo um link sobre estudo dos prismas, onde eu trabalho teoria e exercícios sobre esse assunto aí. Show, galerinha? Então tá aí, olha. Aqui eu encerro mais uma aula da nossa playlist, tá? Qualquer dúvida sobre algum dos exercícios resolvidos aí na aula, deixe aí nos comentários que eu terei o maior prazer em atender. Não esqueça, tá? De dar um positivo aí para ajudar o crescimento do canal do Tio Carlinhos e também, né, deixar aqui o Tio Carlinhos mais motivado para preparar mais aulas para vocês. Beleza, galerinha? E se inscreva para ter notificações de novas aulas. Logo, logo, estarei lançando a nossa quarta aula, resolvendo mais questões de provas recentes da Banca Avança. Beleza, galera? Um abraço com carinho do professor Carlinhos. Fui!